uma quantidade pequena mesmo, por isso que eu estava falando. As pessoas ainda não entenderam, mas estão entendendo, né? Estão entendendo aos poucos isso. Bom, vou começar aqui apresentando o Ravel. Ravel já esteve conosco aí numa oportunidade, né? Ravel é o CEO da 2Ls Comunicação, uma empresa de publicidade. Eu nunca sei se vocês chamam isso de empresa, de agência de publicidade, cada um chama de um nome, mas eu gosto de chamar isso de uma empresa de comunicação. Então, que a gente mede com tudo, né? Às vezes é online, às vezes é offline, às vezes tem a palavra que chama inbound, outbound. A gente tende a colocar tudo dentro de um inglês sempre muito pobre, onde a gente copia uma frase sem entender de fato o que é, né? Então, primeiro, obrigado, cara, por você estar aqui conosco, prestando esse serviço aí para todo mundo. Eu estou gravando essa live e vou disponibilizar para todos aqueles que querem, né, que vão participar disso lá no grupo. E eu queria, Ravel, começar te perguntando uma coisa. Eu quero que você pense o seguinte, pense no pequeno empresário. Eu nem estou falando ainda do microempresário, do MEI, daquela pessoa que fatura muito pouquinho, porque esse cara, ele é importante, ele tem um desafio enorme, mas as prioridades dele nesse momento talvez não sejam essas. Tá certo? Para o pequeno empresário, o cara que tem um faturamento aí, tá certo? Na faixa aí de 1.200.000 no ano, enfim, um cara que fatura acima de 80 mil reais para cima, ele já sente a necessidade, já está sofrendo no bolso a paradeira, está morrendo de medo de quebrar, de não ter dinheiro para pagar as suas contas. E todo mundo, ele está ouvindo todo mundo. Você tem que digitalizar a empresa, você tem que digitalizar a empresa. Sua empresa tem que vender. Tem pessoas que me mandam lá no grupo, assim, Wagner, como é que eu faço venda pela internet? Todo mundo está falando, se eu não fizer, eu quebro. Então, me conta um pouco, só de uma maneira bem sucinta, o que é essa coisa de digitalizar a empresa? É a mesma coisa de vender pela internet? Está contigo a bola, campeão. Bom, legal. Primeiramente, boa tarde para todos. Obrigado, Wagner, mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho do que eu conheço. Então, Wagner, vender pela internet, digitalizar a empresa, eu também não sei qual é o termo que dá a melhor denominação técnica para se estar na internet, né? Fato é que existem coisas distintas. Você pode estar na internet e você pode não vender pela internet, né? A internet talvez ela pode ser um canal para que as pessoas cheguem até a sua loja física. Uma coisa não anula a outra. O problema é que algumas pessoas perderam o time de se mostrarem na internet. E aí a gente tem dois problemas. O primeiro problema é que quem não tem um e-commerce, beleza, mas ele se posicionava na internet, as pessoas conheciam as redes sociais dele, as pessoas encontravam ele pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Google, as pessoas faziam pesquisa e achavam ele. Legal. Esse cara nessa crise, ele rapidamente pôde montar uma loja virtual, um atendimento via WhatsApp, via landing page, via app, enfim, X. Só que a velocidade que ele poderia montar isso foi muito maior daquele que nunca nem teve a rede social. Por quê? Porque ele já existia no mundo digital. Ou seja, ele já se mostrava como uma autoridade. Ele tinha presença digital. Então, ele já estava lá presente nas redes sociais. As pessoas chegavam lá agora, olhavam o Instagram dele, via movimentação, via produto, via uma série de coisas. O problema todo é aquele que nunca nem se posicionou de forma digital. Agora ele está correndo atrás de começar a fazer um site, de começar a mexer nas redes sociais. Então, é essa a diferença, porque eu tive alguns casos de contratos até novos que se iniciaram no meio desse turbilhão, de pessoas que não tinham nenhum posicionamento digital, lojistas, que faturam, eu estou te falando de lojista que fatura acima de 100 mil reais mês, deu a gente pegar e falar assim, olha, ele não tem site, ninguém sabe como encontrar ele pelo Google, ele não tem o Google Meu Negócio, ninguém acha ele no mapa, ele não tem um WhatsApp, ele não tem rede social, ele não tem nada. E o cara com várias lojas, enfim. E aí foi um tempo de reposicionar, só que tudo isso leva tempo, né? Você precisa de setupear as contas. Tempo que eu digo
Às vezes você precisa tirar foto do produto, você precisa criar o conteúdo, você precisa criar as páginas, criar o site. E para toque de caixa como que a gente está hoje, virou um sufoco ainda maior, né? Então, assim, e eu também peguei casos de pessoas que já tinham rede social muito bem definidas, já faziam Google Ads, mas não tinham nenhum e-commerce, nenhum site, nenhum atendimento via WhatsApp. O que eu quero dizer com isso é que hoje você está de forma digital muito bem posicionado, significa nada mais nada menos que você trabalhar as diversas plataformas que o online te oferece de uma forma que elas te tragam resultado. Porque você tem que ter hoje, obrigatoriamente, e aqui eu estou dizendo não é um achismo meu, anota-se que isso aí já vai virar lei. Assim como abrir CNPJ é lei para ser empresário, tem que se posicionar no mundo digital, vai virar uma lei. Não tem como. Porque as pessoas precisam te procurar. Eu falei isso naquela outra live. Você tem dois grandes buscadores hoje, o Google e o Facebook. As pessoas procuram no Google, você não está bem posicionado, o cara não te acha. Ele já fica com receio pela quantidade de golpes que você tem hoje. Ele vai olhar no Facebook, no Instagram, ele também não te acha. A sensação que ele tem é o seguinte, cara, esse cara ele não tem coragem de se mostrar, por isso que ele não está aí. E aí a gente perde muito, por quê? Eu falei isso numa live anteontem, falando para médicos e dentistas. Existem vários médicos, dentistas que saem novos da faculdade, mas são fenômenos nas redes sociais. E esses fenômenos, que às vezes têm 2, 3, 4 anos de profissão, estão engolindo dentistas e médicos que estão há 20 anos, que têm uma bagagem absurda. Então, o posicionamento na rede social, ele meio que se tornou uma chancela para você se tornar autoridade naquilo que você faz. Então, é interessante que você corra, quem ainda não se preparou, corra contra o tempo. Porque hoje, basicamente, é como se fosse a fachada da loja há anos atrás. Se o cara chegasse numa concessionária, a concessionária não tivesse fachada, era feio, você não entrava, gerava dúvida, desconfiança. É como as pessoas iam te buscar na rede social. Você não tem fachada, é feio, não é legal. As pessoas não sabem o que você faz. Então, se posicionar significa que as pessoas vão te buscar e elas podem ou comprar no meio digital ou ir até a sua loja. Agora, o ideal é que você tenha, além das redes sociais, você tenha canais de venda também pelo digital. Porque a rede social ela é só o meio, o fim é o pedido. Então, rapidamente, dando um exemplo, a gente assinou com a cliente, tá? Assinou, eu estou precisando assinar um contrato com ela, mas foi de ontem para hoje, ela tem uma belíssima loja de roupa, ela não tem site e ela não vende pelo WhatsApp. E as clientes dela estão totalmente ávidas e preparadas para comprar pelo WhatsApp. Então, qual foi a solução que nós achamos para ela rapidamente para ela contornar essa situação? Vamos subir um site para ela em formato de uma landing page, que é aquela página de rolagem simples, que vão ter as peças, vão ter fotos dos produtos, que graças a Deus ela já tinha isso. E lá a gente vai sincar, a gente vai integrar com o WhatsApp Business. Então, a pessoa, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer posts impulsionados, né? Mídia paga, que direcionam ou para o site dela ou para o Instagram dela. E no Instagram dela, as pessoas podem comprar pelo aquele catálogo de vendas do Instagram. Só que quando a pessoa clica, ela não precisa de tempo de e-commerce. Lá na hora de finalizar a compra, ela joga para o WhatsApp da vendedora. E a vendedora trata a venda final por lá. Então, peraí, desculpa. Vou te interromper um minuto até para poder enriquecer a ideia. Então, só para a gente não se perder, porque o volume de informação é muito grande, a gente falou de ter presença digital. Já eu chego no final. E tem muita gente, Ravel, que acha que ter presença digital é ter uma página no Facebook e no Instagram. Ir lá e postar de maneira orgânica. Orgânica é aquela, para que todo mundo entenda, quando eu faço postagem orgânica, é aquela que eu não coloco dinheiro, eu só posto. E acha que isso é o suficiente. Isso é ter presença digital. E aí eu queria que vocês me esmiuçassem um pouco, porque é muito importante a pessoa entender que a presença digital não é simplesmente você ter um ambiente. Essa é a parte mais simples da coisa. Eu posso arriscar que isso não corresponde nem a 5% do esforço de você ter uma presença digital. Essa é a parte mecânica, de abrir a página, de você criar, de botar o logotipo e ficar bonitinho. Mas e aí? Como é que eu tenho presença digital? O que ele tem que fazer agora para ele entender isso? Para se transformar numa coisa importante, que você falou de uma coisa que chama ter autoridade. O que é isso? Legal. Essa pergunta excelente, a tua pausa aí.
Quando a gente fala de você ter presença digital, tanto o Google, quanto o Facebook, quanto o Instagram, eles vão te dando algumas pontuações, né? Eles vão entendendo que conforme você vai postando, conforme você vai melhorando seu posicionamento, eles vão entendendo que os seus assuntos são mais relevantes. Então, você precisa de uma construção. Você precisa de postagens e campanhas frequentes e que sejam com conteúdo relevante daquilo que você quer dizer que você, teoricamente, vende ou apresenta como produto. Então, é interessante que você tenha um cronograma. Existe um calendário mensal de postagens. Vou dar o exemplo do Facebook e do Instagram. É interessante que você desenhe uma linha editorial. Aí, quando eu digo você, aí cabe você ter uma empresa que te ajude nisso ou talvez você se aventurar e também executar no braço, né? Então, basicamente, você precisa ter uma linha editorial. Por exemplo, tem uma floricultura aqui, né? Você falou que tem alguém com floricultura aqui, né? Tem, Então, Moacir. vamos dar exemplo do Moacir, então. O Moacir tem uma floricultura. Na segunda-feira, a gente vai criar a linha editorial, que é o post motivacional da semana, que é assim, ó, as flores, elas enriquecem o ambiente de trabalho. Ponto final. Ali eu estou dando uma dica. Eu estou levando a pessoa a pensar. E eu começo a definir. Segunda-feira é um motivacional. Quarta-feira eu vou fazer uma data comemorativa. Sexta-feira eu vou dar uma promoção. E domingo eu vou fazer uma mensagem indicando um filme para o domingo. Nessa linha editorial, eu começo a ter presença digital. Porque aí nós estamos falando que eu não estou falando de venda. Estou dizendo que eu estou me relacionando com o meu cliente. Porque indicar um filme para ele domingo, talvez não vai fazer ele comprar uma flor, mas vai fazer ele ter o quê? Relacionamento com a marca. Ou seja, é nesse posicionamento que a gente começa a criar uma frequência de atividades nas redes sociais. E aí você tem um próximo passo, que além de você ter postagens frequentes, conteúdos relevantes, tem a chamada mídia paga, que é a performance. A performance é ela que vai trazer para você o retorno, eu acredito, o maior retorno financeiro. Porque eu consigo, através do post patrocinado, vamos dizer assim, segmentar para as pessoas do tipo, eu quero que o meu post de flores para o Dia das Mães cheguem para homens moradores de Brasília que nos últimos 2 dias buscaram por presentes na internet. E o meu post chega para ele. Então, eu começo muito mais a trabalhar, além do orgânico, que é esse que eu vou fazer semanalmente, eu começo a trabalhar o pago. Então, presença digital significa você ter uma frequência e constância de conteúdos a serem desenvolvidos. Então, é interessante que a gente saiba essa diferenciação. Porque a rede social não adianta você fazer um simples post por mês, um por semana. Você tem que ter um mínimo, tanto de post quanto de stories. Porque as suas redes sociais, ela é como uma loja. Exemplo, eu vou todo dia na padaria. De repente, um dia eu vou, ela está fechada. Eu vou outro dia, ela está fechada. Eu vou outro dia, ela está fechada. Na quarta vez, eu não vou mais. Não vou mais. Na minha cabeça, eu entendi que ela está fechada. As redes sociais, quando a pessoa começa a ver o seu conteúdo, ela quer frequência. E aí nós estamos numa briga absurda atualmente para angariar likes, seguidores. É muito difícil, porque as pessoas seguem e desseguem com a mesma velocidade. Então, eu preciso, além de trazer esse cara para minha página, eu preciso dar conteúdo que converse com ele daquilo que ele quer ver. Então, tem o desafio de estar gerando conteúdo de qualidade o tempo inteiro. Que é o que a gente fala da gente ser relevante para o público, né? Da gente ser importante para ele querer nos seguir. E isso dá trabalho, porque você tem que montar uma frequência, né? Exatamente. Você Beleza. precisa criar um calendário de ações, né? Outra coisa importante é assim, você deu aí uma sugestão de uma pessoa fazer um catálogo, usar as ferramentas do Facebook para fazer um catálogo, de apresentar, né? Eu queria dizer para todo mundo assim, não é uma condição única e exclusiva de você ter presença digital e começar a se relacionar com o seu público exclusivamente através de uma agência, através de uma pessoa. Você pode aprender. Na realidade, o Facebook tem um banco de informação muito grande, a internet é lotada de informações de como você pode desenvolver essa presença. O que, na realidade, acontece é que quando você contrata uma agência, ela vai ganhar tempo para você. Quando você contrata um profissional, ele faz você ganhar tempo. Agora, isso não é impossível. Eu aprendi muito do que eu sei hoje e eu faço na minha empresa presencialmente.
e pessoalmente. Tá certo? Por quê? Porque eu preciso aprender. Ter conhecimento é importante em qualquer situação, mesmo quando você tem uma pessoa para fazer. Porque se você não tiver o conhecimento, você não consegue nem conversar com a pessoa, você não consegue medir se o trabalho da pessoa que você contratou está sendo bem feito ou não, porque te falta conhecimento. Então, adquirir conhecimento nessa área é muito importante, mas é possível. O Facebook tem recursos de várias coisas que você já pode ir fazendo. Isso é uma dica boa nesses momentos que a gente está em isolamento aí social, de você pegar o seu tempo e dedicar para poder aprender, para você desenvolver um plano para você efetivamente digitalizar tudo isso. Beleza, Ravel, eu só estou contribuindo aqui para a gente bater esse bate-bola aqui, né? Outra coisa importante é assim, as pessoas me perguntam, então, aqui dentro do chat, me perguntando algumas coisas com relação a preço. E eu vou ser muito transparente com vocês sobre isso. O objetivo dessas lives, qualquer uma delas, nunca foi de vender serviço de ninguém. Toda vez que eu convido, assim como o Ravel, todos os outros, eu deixo uma coisa muito clara, velho. Durante o período da live, a gente não vende nada. Então, quero, em respeito a todo mundo, poder dizer o seguinte, eu vou passar depois lá no grupo, se você não está no grupo, entra no grupo, se está no grupo, vou botar o Ravel lá e vocês podem ter esse relacionamento individual. Passa preço, vê tudo. Eu acho que eticamente é justo que a gente faça isso, né, Ravel? A gente já havia conversado com você. E outra coisa também, é muito difícil, cada caso é caso. Cada pessoa é uma pessoa, não tem como a gente ter um pacote, vai ser quanto? Não tem jeito, é como um médico, você vai para lá, tem que fazer um diagnóstico para a gente poder entender quais são suas necessidades. Às vezes, por exemplo, tem uma pessoa aqui dentro que está nos assistindo que fez o caminho inverso. Ela, sem presença digital, ela sem ser uma autoridade, ela criou um e-commerce. Então, era prioridade aquilo? Não, o e-commerce deveria ser a última coisa. Ela poderia ter criado a presença digital, ter criado a autoridade, ter gerado através das redes sociais o trânsito para dentro da loja, e o e-commerce seria só uma outra porta de venda. Então, isso, Ravel, é muito importante as pessoas entenderem. E aí, depois disso que eu acabei de falar, eu quero encaixar uma pergunta para você. Legal. E pensa uma coisa assim, pensa uma empresa hoje que não tem presença digital, ok? Vou pegar o exemplo aqui, deixa eu ver, de que eu conheço, gente. Eu vou pegar quem eu conheço, porque a gente está aqui entre amigos. Então, vou pegar aqui do Antônio, tá certo? Que ele tem uma empresa que vende filtros, serviços de manutenção de casa. Legal? Ele não tem presença digital. Estou dando esse exemplo para a gente materializar. Por onde ele começa? Passo 1, 2. Eu digo que qualquer namoro começa antes com a apresentação, né? Precisa antes com a pessoa. É verdade. Então para o namoro, que eu chamo a venda, acontecer, tem que ter uma apresentação. Primeiro ponto é site. Eu acredito que o primeiro passo que ele precisa dar é fazer a construção de um site. Porque depois do site, ele vai vir com outras demandas para rede social, mídia paga, vídeo, aí, enfim. Mas o primeiro passo que eu digo é o site. Quando eu falo site, eu falo até mesmo também procurar rapidamente se organizar com as ferramentas de Google Meu Negócio, botar o PIN dentro do Maps, para que as pessoas possam te achar, né? Eu, por exemplo, hoje eu não ando, eu vou falar assim, eu não dirijo muito, né? Porque eu ando de Uber, mas quando eu estou dirigindo, eu só ando com o Waze ligado, ou Waze ou Maps. Então, sempre eu pesquiso para onde eu estou indo e coloco. Se eu não acho essa localização, eu já fico meio ressabiado, né? Então, o primeiro passo, Wagner, eu acredito que seria fazer um site. E no site colocar, obviamente, a explicação de tudo aquilo que você oferece, aquilo que você vende. Legal. Depois, então, criei... E pode ser um site simples. Não precisa ser aqueles sites antigos, elaborados. Pode ser um one page, uma página só com tudo. É uma apresentação da empresa, não é isso? Exatamente. Tem alguns estudos que mostram, Wagner,
eu não vou lembrar o certo a fonte, mas foi uma matéria que eu li, foi muito pesado, porque virou uma chave. A Apple, ela tem um dado que é histórico, assim como a descoberta da lâmpada, a descoberta de tudo, a Apple tem uma descoberta que ela mudou o comportamento da gente pensar. Porque antes a gente olhava o celular, né? E o celular a gente olhava ele, naquela época, esse quadradão, era menu e ponto, a tela era estática. E o nosso comportamento mudou para tudo. É tudo assim hoje, ó. É tudo rolagem. Ou seja, a landing page, a one page, ela veio devido a esse comportamento, que as pessoas não tinham mais o hábito de querer andar para o lado. Você lembra que antigamente você tinha as setas cravadas? Era. Acabou. Então, hoje é tudo verdade. nesse sentido. Por quê? Para se adaptar ao que a gente está pensando e para se adaptar a todos os meios mobile, tanto celular quanto iPad, enfim, todos esses demais. Então, o site, eu também sou muito a favor disso, Wagner. E rapidamente eu falo, como eu falei ontem para um advogado que a gente conseguiu fechar um contrato com ele, que eu falei para ele, meu amigo, o feito, ele é melhor do que o perfeito. O ótimo é inimigo do bom. Exatamente. Às vezes a gente fica protelando demais, esperando o mundo perfeito e não faz. Aquela corzinha, eu quero aquele azul que ficou ruim. Tem como mudar a logomarca? Meu irmão, isso não tem nenhuma importância. Então, assim, tem muita gente que está a anos-luz. Eu ontem dei uma esquentada numa discussão com um amigo de profissão, que a gente estava justamente discutindo. Ele falou assim, mas fulano, ele fica postando aquelas asneiras lá no Instagram dele, as artes tudo mal feitas, e fica colocando coisa da vida dele, dando dica que ninguém quer saber. Eu falei assim, quantos seguidores você tem? Ele falou, tenho 5.000, mas eu sou um cara que eu prezo pela literatura. Eu falei, rapaz, ele está com 150 e ele está botando mais dinheiro que você umas 10 vezes na conta. Feio, dica inútil, segundo você, mas ele está fazendo. Então, eu digo que o ótimo ele é inimigo do bom. Então, um site bem feito, uma landing page legal, já vai te tirar do sufoco. Já vai te dar até uma visão de novos negócios, de novas oportunidades. Então, é fazer um site, uma landing page rápida. Da landing page, Wagner, posso seguir aqui a linha de raciocínio? Pode, entra no segundo passo. Fez a landing page. Fez a landing page, rapidamente, a primeira coisa que eu faria, linkaria o WhatsApp Business, é gratuito, não paga nada, nada. Faria uma conta no WhatsApp Business, que você faz hoje com qualquer chip, com você passar lá na rodoviária do plano agora, aqueles doidos vendendo lá, e você comprar um chip daquele, tá valendo. Não gasta com nada, não precisa botar crédito, não precisa fazer nada. Pega o WhatsApp Business e coloco dentro dessa landing page dizendo, fale com o consultor agora. Dali, quando o cara clicar, ele cai dentro do WhatsApp. Por que eu falo isso? O comportamento está cada vez mais veloz. As pessoas querem agilidade. Então, existiu o paradigma lá atrás que o WhatsApp não ia servir para negócio. Não ia servir para negócio. Era ferramenta de troca de informações informal. Cara, foi uma grande loucura. Hoje eu não conheço nenhum empresário, eu não conheço nenhum mestre, doutor, pastor, padre, que não fala 100% pelo WhatsApp nos seus negócios. Então, assim, eu linkaria rapidamente o business para você controlar a venda. Então, eu faria o site e colocaria lá. Legal. Fez isso? Vamos para o terceiro passo. Começaria a me posicionar no Google através do Google Ads, que são as mídias pagas, que é onde eu começo a comprar palavras-chave. É um leilão de palavras, né? Então, vamos dar o exemplo do Antônio. Filtros, né? Beleza. Filtro, manutenção. Eu compro lá, filtro, manutenção. Eu estou falando de forma prática, obviamente que tem estudos por trás. Lógico, né? É para o pessoal entender mesmo como fazer. Eu vou estudar as melhores palavras-chave para o meu negócio para que quando o cara pense, manutenção, filtro, tá lá a empresa do Antônio no topo. O cara vai clicar, ele vai ter o site e ele vai poder falar no WhatsApp. Então, ele tem agilidade. Feito isso, eu manteria a frequência e toda a mídia paga, eu sempre falo isso. Internet, gente, é teste para acertar e errar. Rapidamente você corrige. Fiz um anúncio de uma campanha. Não performou, não foi bem, eu baixo ela e vou para a próxima. E aí eu vou tendo histórico para saber o que dá certo e o que não dá certo. Isso é um fato. Eu dou esse exemplo porque recentemente um cliente nosso, a gente estava fazendo análise, a gente fazia superprodução de foto, Wagner. Depois eu vou te contar esse case. Fotos muito legais, muito bacana. Você sabe o que mais vende no e-commerce dele? O vídeo
que o vendedor faz do outro com o celular. Quanto mais informal, quanto mais descontraído, quanto mais verdadeiro, melhor. E a gente se desprendeu, porque nós, como agência de publicidade, às vezes a gente fica com um pouco ressabiado quanto à questão do layout, dessa informação. Mas foi o que performou bem. Então, cara, vira a chave, vamos nessa. Então, eu mediria ali as campanhas. Faria o site, colocaria o WhatsApp Business, faria os impulsionamentos de Google, das campanhas de ads, para ir sendo ranqueado no topo. Quarto passo. Começaria a pensar em me relacionar com os meus clientes. Rede social. Só no quarto passo é que você entraria com a rede social. Isso vai criar e vai quebrar um paradigma de muitas pessoas. As pessoas entendem, a princípio, que digitalizar o negócio é estar com ele dentro da rede social. E você está me dizendo que começar um relacionamento é a quarta coisa a nível de prioridade. Isso é muito legal. É como se eu fizesse o seguinte, Wagner, cara, você é um excelente amigo, adorei te conhecer, vai jantar lá em casa, te dou o endereço, quando você chega na minha casa, não existe o endereço. As redes sociais, elas servem para se relacionar e para vender, mas eu preciso que as pessoas, depois dali, tenham um botão de ação, que é o chamado CTA, né? O Call to Action. Eu preciso clicar dali para algum lugar. Beleza, eu posso clicar para o WhatsApp? Posso, mas eu preciso ter um endereço, que é o site, que é aquilo que certifica que a minha empresa existe. Então, hoje, você pode ter empresas, e existem vários cases. O que eu estou falando, Wagner, não é uma regra que se aplica, obviamente, nas suas exceções. Mas é por isso que eu peguei o exemplo do Antônio. Porque existe, isso não é uma receita de bolo que todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. É só para lembrar todo mundo que está nos ouvindo, que já são hoje 25 que estão aqui conosco, é que isso a gente está desenhando para o Antônio. Pode ser que no seu negócio existe uma similaridade, pode, mas a gente está respondendo aqui um caso específico. Vamos lá. E aí você abriria a rede social para a gente namorar, para o cliente entender e começar a ter relacionamento. Mas sempre colocar, mesmo dentro das redes sociais, um caminho através do botão, do WhatsApp, através de recursos que existam no Instagram, ou existem no Facebook, de arrastar para cima no Instagram, de clicar no Saiba Mais no Facebook, de maneira que te leve de novo para o site, porque lá é o ambiente de negócio. Eu queria que você esclarecesse um pouco para a galera, que todo mundo fala assim, mas eu estou vendendo pela internet, eu estou vendendo pelas minhas redes sociais. Me explica assim, rede social, na essência da coisa, ela é feita para vender? Porque eu, particularmente, quando eu quero comprar alguma coisa, quebrou aqui um suporte, um extensor lá da minha porta do armário. Cara, eu não vou entrar no Facebook e botar extensor do armário, não. Eu vou direto no Google. Por quê? Porque eu já estou colocando. Para que eu uso a rede social? Para navegar, para me divertir, para rir. É isso que acontece mesmo? Ou eu tenho um comportamento diferente? Legal. Vamos lá. Tem um estudo que mostra que na internet nós só estamos 10% do mês ávidos a comprar, ou seja, de 30 dias, 3 dias é que a gente está realmente disponível a apertar o botão comprar, né? Tanto que tem gente que acha que a diversão é ficar entrando em loja, enchendo o carrinho e indo embora. Enche o carrinho e fica viajando. E eu já escutei isso de uma galera. Cara, eu adoro entrar lá no site da Zara, da Farfetch, eu fico enchendo o carrinho, depois eu saio. Fico viajando ali, depois eu saio. Pois bem, as redes sociais, elas servem para a gente conhecer o produto. Justamente nesse momento de descontração, você está descontraindo, e aí, de repente, aparece lá um arranjo lindo e maravilhoso, né, da floricultura, falando, no dia do aniversário da pessoa especial, lembre desse arranjo. E aquilo entra na sua mente. Então, aquilo ali vai provocar em um determinado momento uma lembrança, né? Cara, eu lembrei de floricultura, mas eu vi aquele cara nas redes sociais. E aí é onde você entra na rede social para buscar aquele cara e saber o telefone, saber como é que você compra. Então, a rede social, ela serve para se relacionar e também para vender. Por quê? Hoje, Wagner, a média do brasileiro, eu não sei se eu vou errar esse dado, mas se eu não me engano é 2 horas por dia de rede social. Se eu não me engano é a mais alta do mundo, tá? É absurdo. O que o brasileiro hoje fica na rede social é medonho. Ainda mais nessa época de coronavírus, deve ser 8 horas agora.
40% a mais o consumo de internet. O primeiro dia do corona, quando fechou o comércio, o Instagram teve uma estabilidade que todas as lives do mundo caiu. Todas. Caramba. Então, você imagina o tanto os caras ficaram loucos com o tanto de acesso que teve? A gente tem dois dados importantes, duas curiosidades importantes, não pelo fato, mas pelo dado, né, que é importante. No período do corona, a gente teve a maior live do mundo, que foi a do Gustavo Lima, que ele transmitiu o show dele, né? Incrível aquela, incrível. Ele passou a Beyoncé. Então, assim, foi um negócio surreal. E ontem, o Thiago Nigro, né, que ensina finanças, quebrou o recorde. Ele teve mais de 100 mil pessoas ao vivo na live dele, sendo transmitida. Loucura. Então, os caras estão quebrando. Mas, enfim, então, naquele momento, como a gente tem muito consumo, a do Gustavo Lima foi no YouTube, né? E a do Thiago Nigro no Instagram. Então, assim, durante esse período que você está rindo, que você está descontraindo, eu passo um post meu de um produto meu. E naquele momento, se você está ávido a comprar, cara, você vai comprar. E ainda tem mais. Existe uma ferramenta dentro do Google, do Facebook, do Instagram. Quando eu falo Facebook, Instagram, é porque é a mesma plataforma, é o mesmo dono, tudo é a mesma coisa. Chamado remarketing e retargeting. Então, às vezes, eu fui lá no Google e pesquisei. Estou dando exemplo da floricultura aqui, que ele está cabendo em todos, eu vou dando aqui. Vamos dar da roupa de arte, eu acho que é de artigos deve ser de frio. De inverno. De inverno. Então, eu vou viajar para esquiar, eu vou lá e coloco. Já começa a pesquisar. Jaqueta Moncler, sei lá, no Google. Mas eu estava pesquisando e vi o preço. A gente faz um negócio chamado traqueamento. A gente põe um pixel naquela consulta, porque eu comprei aquela palavra, jaqueta Moncler. Todo mundo que acessar clicar aquele ali ou fazer a pesquisa, eu dou uma ordem que quando ela entrar no Instagram ou no Facebook, o primeiro post que ela vai ver patrocinado vai ser jaqueta Moncler. Então, eu começo a pegar dados da pesquisa do comportamento da pessoa e levo ela para dentro das redes sociais. Então, eu fico navegando nas suas redes, tentando o tempo inteiro fazer o quê? Te acertar com um post patrocinado meu. Então, as redes sociais, existem duas coisas que são básicas. Você precisa fazer o orgânico, que é o dia a dia, as postagens, a linha editorial, e você precisa fazer a mídia paga. Um dado legal, Wagner, que muita gente fala assim, talvez as pessoas até não entendam muito bem, mas fala assim, então quer dizer que eu só posso fazer rede social se eu pagar, se eu patrocinar? Infelizmente, sim. Se você quiser tirar proveito comercial, né? Porque até... Isso é legal, deixa eu só pegar um gancho nisso, porque isso é muito legal, porque as pessoas acham que fez lá o post, todo mundo vai poder ver qual é o compromisso tanto do Facebook como do Instagram de entregar para os seguidores, qual é o compromisso deles de entregar aquilo que você postou? Quantos por cento daquilo tudo? Hoje o Instagram e o Facebook, o alcance orgânico é menos de 1%. Ou seja, se você tem 200 pessoas, eu tenho 1000 pessoas que me seguem. Então, na realidade, eu vou ter 10 pessoas que vão receber aquilo que eu postei. Isso se for muito relevante. Caso contrário, é menos ainda. É porque o dado é até 1%. Porque o Facebook e o Instagram quer que a gente pague para ganhar alcance, né? Então, assim, vale um recado para todo mundo. Gastar uma energia enorme fazendo postagens, gravando vídeo e não colocar dinheiro não resolve. Não adianta. Vai virar só uma massagem para o ego. Porque vai ficar lindo, bacana. Quem que vai lembrar? Seu irmão, sua mãe, seu pai, seu filho. Toda a família vai dizer, nossa, Wagner, ficou ótimo. E seus clientes? Nada, zero. E aí, a pessoa sem saber, o que ela vai dizer? Esse negócio de internet não funciona. Escuto isso diariamente. Esse eu já tentei lá, mas não funciona comigo. É porque não sabe fazer, não entende isso. Então, tanto o Facebook como o Instagram, eles têm um compromisso, isso também é de entregar até 1% da sua audiência, dos seus seguidores. Só. Então, exatamente. Gastar um rio de dinheiro para você ter milhares de seguidores, milhões de coisas, pedir e simplesmente você não fazer campanha para ele, não adianta. Agora, dá uma ideia só de preço. Vamos imaginar que eu tenha 5.000 pessoas que me seguem, tá legal?
Se eu colocar R$ 10 no dia, eu consigo atingir essas pessoas? Wagner, tem que analisar o dado, porque para cada segmento, para cada segmentação, um exemplo, a loja de artigos para inverno, né? Vestuário para inverno. O Instagram e o Facebook, eles me mostram a quantidade de pessoas interessadas naquela segmentação, porque a segmentação dá assim, eu vou lá, coloco mulher, eu quero que as minhas postagens apareçam para mulheres e homens de 20 a 50 anos, moradores de Brasília, que tenham interesse por inverno, montanha, neve, esqui, vinho, uísque. Eu vou achando semelhanças, né? O que as pessoas que compram aquilo ali, qual é a prática dela? E aí ela pega e faz uma leitura de todos os seguidores que tem naquele raio. Quem em Brasília gosta daquilo? Aí ela te dá um número. Aí ela fala, com R$ 10, você tem possibilidade de alcançar até X visualizações no seu post. Mas eu posso fazer, inclusive, por exemplo, se eu quiser direcionar somente para quem me segue. Aí eu tenho lá 2.000 pessoas que já me seguem. Eu posso fazer uma postagem paga só para essas pessoas? Pode também. E aí o dinheiro, como o público já é muito menor, talvez o dinheiro seja suficiente. Renda mais, né? Talvez que renda mais. Pensar em duas estratégias. Às vezes você tem um produto com ticket médio alto que você não está procurando muito volume. Se você já tem, às vezes, 20.000 pessoas que te seguem organicamente, de um jeito ou de outro, pode ser que você rentabilize de uma maneira mais rápida, você fazendo campanhas pagas somente para esse público. Talvez você consiga, no curto prazo, que são pessoas que já te conhecem, são pessoas que já te acompanham, talvez você consiga, para eles, um retorno mais rápido. Isso, faz sentido isso? Faz. Eu acho que faz sentido porque, assim, se elas já te seguem, elas provavelmente já devem te conhecer melhor do que as outras que não te seguem. Exatamente. Então, quanto mais proximidade eu tenho com as pessoas, mais fácil fica de eu fechar negócio com ela, né? Então, é uma questão de você pensar nas duas estratégias. Eu gosto muito dessa ideia que você fez, que você falou, mas eu também gosto da ideia de sempre diversificar os anúncios. Eu anuncio para quem me segue e eu anuncio para buscar novos seguidores para me passarem a me conhecer. Entendi. Como Vai acontece? ampliando a base, a sua audiência, como a gente chama dentro das redes sociais. Né? Isso não quer dizer que com a audiência você tem relevância, porque, como o Ravel falou, muita gente entra e sai com a mesma velocidade. Você consegue aquela audiência, mas você tem que manter aquela audiência. Isso dá trabalho para caramba. Então, ele fez o site, ele colocou o WhatsApp, ele fez a campanha no Google, ele abriu as páginas de rede sociais, ele já está com presença digital no Instagram, no Facebook, ele já fez agora as campanhas pagas com isso. Eu posso dizer que, nesse momento, ele está digitalizado? Pode dizer. Já está digitalizado. Então, esse é a jornada da digitalização. É um passo a passo simples. Não é que ele acontece rápido e está muito relacionado com a sua capacidade de investimento. Mas ele existe. Isso não é nenhuma... Sabe, muita gente acha, Ravel, que é assim uma coisa dos 7 segredos do mundo. Não, é uma coisa simples. Ela dá trabalho e precisa de investimento. Agora, para ter resultado, a gente fez a digitalização, ok? A gente colocou a empresa dentro do mundo digital. Mas, necessariamente, isso não quer dizer que você está tendo resultado. Agora vem o último passo. Como transformar todo esse esforço de digitalização em resultado? Vamos imaginar que você tem aí... Vamos voltar de novo lá à loja que nós começamos do Antônio, que vende velas para filtro, acessórios, manutenção de casa. Tá legal? Ele dispõe, por exemplo, de R$ 1.000 por mês. Ok? Vamos responder. Então, ele já tem a presença digital, ele já seguiu nessa jornada e agora ele tem R$ 1.000 por mês para poder fazer. O que ele faz, Ravel? Bom, se ele já tem um site, ele está bem nas redes sociais, agora é hora de dividir essa verba. Levar um pedaço dela para o Google, para que as pessoas achem o site dele,
e levar um pouco para as redes sociais para que as pessoas passem a conhecer os produtos dele e, obviamente, criar um hábito de consumo do produto dele. Porque é nesse período que a mídia paga, ela começa a fazer a diferença. Aí é onde você começa a entender mais para calcular o ROI, né, que é o retorno sobre investimento, que é que você começa a entender o seu custo de conversão, que é exemplo. Hoje eu ponho 1.000 e esses 1.000 eles me trazem hoje X mil reais, que é onde você começa a falar, cara, vale a pena. A cada 1.000 que eu ponho, eu vendo tanto. Então, é nesse impulsionamento que você começa a fazer. E até pegando uma fala sua, Wagner, anterior a essa pergunta, muita gente acha que é bicho de sete cabeças mesmo. E eu digo o seguinte, fazer tudo é o mundo ideal. Mas, às vezes, é preciso o passo a passo, até para respeitar o caixa da empresa. Porque quando você faz Exatamente. algo, é um investimento. Então, eu não posso me descalçar de outras coisas, achando que, fiz o site, fiz a rede social, pronto, eu estou resolvido. Então, é interessante que se tenha um planejamento. Eu vou fazer o site, eu vou começar no Google, galguei resultado aqui, agora eu vou para a rede social. Obviamente, se a empresa tiver orçamento para fazer tudo, cara, show de bola, melhor ainda. Mas, caso não tenha, respeite o passo a passo, porque eu digo o seguinte, às vezes, a pessoa já está tão traumatizada com as experiências ruins que ela teve, que ela desistiu. Porque tem muito guru por aí Tem. ensinando, tem muito guru por aí dizendo que você vai dar conta de fazer sozinho. Eu não acho que você não vai dar conta de fazer sozinho, nem acho que é isso. Só que eu acho que quem vende flor tem que se preocupar em ser bom, em comprar bem a flor, vender bem a flor e administrar o negócio. Cada um na sua área. Não adianta eu, por exemplo, querer... Eu falo isso, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar. Por Pode. várias vezes eu montar processo. Eu acho que eu sou excelente para montar processo. Eu sou um cara muito bom para montar processo. Só que aqui na minha cabeça. Manda botar isso no papel para ver. O sofrimento, a angústia, a depressão que me dá. Para isso que eu contratei o Wagner. Quando chamei o Wagner, eu falei, cara, eu tenho isso aqui, mas eu não tenho habilidade suficiente para botar isso no papel, para treinar. Eu sofri anos, e o Wagner, você sabe disso, eu sofri É. anos pensando em processo, mas que eu nunca dei conta de implementar. Eu nunca, cara. Então, Deixa eu cada um na pegar um sua área. gancho muito legal isso, cara. A gente está entre amigos, cara. Nós estamos aqui com 20, quase 30 pessoas. Eu queria que você explicasse um pouco essa coisa da verba. Muitas pessoas que estão agora ouvindo, você tem que digitalizar, você tem que fazer isso e tal. Existe uma ignorância digital e essa ignorância é no sentido da pessoa não conhecer, não é que a pessoa é bruta, não. A pessoa não conhece, tá certo? E ela acha que colocando R$ 1.000 ali, ela vai resolver todo o seu problema. Então, às vezes ela deixa de pagar uma determinada coisa, fala, mas eu preciso vender, então eu vou colocar 1.000. Eu quero que você relate algum caso que você tenha na prática, sem citar nomes, de fracassos, porque a gente precisa entender que muitas vezes a gente fala assim, parte do dinheiro vai para o Google, parte do dinheiro vai para a rede social. Mas tem vezes que você coloca isso dentro do Google e não funciona. Você me conta um pouco sobre a convivência que o empresário tem que ter com esse provável, para falar a verdade não, com quase certo fracasso em muitas etapas, até ele entender o que de fato funciona. Conta aí. Eu estou com um exemplo muito, muito claro. Isso, Né? sem citar o nome, cita um exemplo desse. Se essa cliente nossa estiver me assistindo, me assistir, ela vai saber que é do fundo do coração, porque a gente está aqui buscando o melhor para ela. Mas é um cliente muito grande a nível Brasil, tá? Quando eu falo muito grande, investimento para cima de 50K e grande para nós, né? Mas enfim, é 50K para cima. E nesse período, ela me questionou, o cliente me questionou que, olha, os meus acessos caíram muito e eu não estou conseguindo vender o que eu vendia antes. O comportamento do produto dela, o mercado deles, não foi necessário o fechamento 100%, eles poderiam operar de outra forma. E aí eu falei, mas o que foi que aconteceu, você acha? Eu joguei para ela, ela falou, não, mês passado a gente conseguiu 500 vendas nesse mesmo período. Como o ticket do produto é muito alto, 500 vendas é coisa de 1 milhão para eles. E aí ela me perguntou o seguinte, cara, mas não está vendendo, tá igual. Eu falei assim, eu acho que está acontecendo alguma coisa no mundo que está diferente de umas 2 semanas atrás. Você não acha, não? Será, né? E assim, por quê? Porque nesses momentos o comportamento das pessoas
mudam. Eu vou dar o exemplo, eu vou dar exemplo sem citar nome, né? Um cliente na área de saúde, que a área que ele atendia ia muito bem, muito bem, muito bem, muito bem mesmo. Sai uma matéria do Fantástico no domingo, dizendo que 70 e tantos % daquela especialidade não tinha a tal certificação que era necessária para executar determinada cirurgia. No outro dia, as palavras-chave dele no Google ficaram caríssimas, porque as pessoas começaram a procurar, é um leilão, subiu demais e o nível de confiança caiu, porque saiu uma matéria validando. Então, são situações, eu sei que são situações extremas, né? A gente nunca teve uma pandemia dessa no Brasil, mas a pandemia, ela tirou os olhares para alguns setores e levaram para outros setores, né? E aqui, Wagner, com muita tranquilidade e sinceridade, eu quero dizer que essas novas digitalizações que a gente tem feito, clientes que têm nos procurado a toque de caixa, eu não estou dizendo para eles, em momento algum, que um cliente, por exemplo, tem 10 lojas e não tem uma plataforma digital para vender, eu falo para ele, olha, você vai superar o faturamento das suas lojas físicas. Eu não estou dizendo isso para ele, eu estou dizendo que ele vai minimizar a perca que talvez ele teria se ele não tivesse de forma digital. Então, é bom alinhar isso para não ter expectativa E a diferente. pessoa tem que conviver que muita coisa do que vai ser feito não vai dar certo. Muita coisa do que ele mesmo acha que é ótimo, vai colocar dentro do Google, não funciona. Vai chegar lá, o Google, a palavra está custando R$1,15. 2 dias depois, essa palavra pode estar custando R$7 o clique. Pode. Posso dar um exemplo também? Eu tenho um cliente que vende suplemento na internet. Olha Certo. que doideira. O fabricante do suplemento foi lá no Google e cancelou. Isso tem como fazer. Você negativa um termo que ninguém poderia usar na meta tag, na descrição, o nome da marca dele. Porque a marca dele é muito conhecida. Então, quando a gente fazia as campanhas aqui, a gente botava sempre a marca dele. Fulano de tal, suplemento em promoção. Lá no Google aparecia o site. Quando foi anteontem, ou foi semana passada, a gente foi fazer uma campanha com o nome da marca do cara, porque a marca dele dava muita relevância. Foi reprovada a campanha. Aí o Google colocou a política tem a política do Google, né? Tem. O Google colocou que aquela palavra, ela não era mais legal se não fosse por compra do fabricante. Ou seja, quebrou as pernas de todo. Pode acontecer. O que eu quero deixar claro com todo mundo, com nossa audiência agora, é que existe todo um processo de tentativa, de acerto, de erro, que tem que conviver. É importante que você desenvolva esse conhecimento sobre esse mundo digital antes de mergulhar. Ou se mergulhar com uma pessoa de confiança, que você vá aprendendo a fazer também. Tem horas que você vai perder dinheiro, tem horas que você acerta. Então, isso não existe uma receita de bolo, passo A, passo B, passo D, não existe. É isso que eu queria deixar como ponto final. Agora, eu vou, Ravel, abrir aqui as perguntas. Algumas pessoas mandaram... Eu vou olhar aqui, que eu estava tentando olhar de canto de olho aqui e não estava dando certo. Então, já falei sobre essa questão do preço, tá certo? Não dá para a gente precificar isso. Se vocês quiserem mais tarde, o Ravel vai estar lá no grupo e pode participar. Quem não está no grupo ainda pode me pedir aqui que eu mando. O nome da ferramenta para fazer esse catálogo. A Nayara está me perguntando qual é a ferramenta dentro do Facebook que faz esse catálogo digital. Que é uma ferramenta, é um recurso do próprio Facebook, né? Antigamente era necessário uma ferramenta, né? Hoje em dia o próprio Facebook e o próprio Instagram, Facebook e Instagram, a mesma coisa, né? Ele mesmo já tem a própria ferramenta para você subir o catálogo. Você vai precisar de foto dos produtos e com preço. É na loja mesmo. Tem lá Facebook Loja, você sobe o catálogo lá e começa a colocar. Quando você clica no post, aparece a sacolinha com preço, né? Naquele ícone lá no Facebook escrito ajuda, ela consegue pegar informações de como ela deve fazer isso e do que faz? Wagner, eu digo o seguinte, eu faço a seguinte analogia, né? O profeta Osés falava no Antigo Testamento que o povo morre por falta de conhecimento. A internet, hoje, qualquer assunto que você quiser se tornar, ainda que raso, especialista, você consegue. Então, o Facebook ele tem realmente um contato com o cliente que ele dá todas as informações. O Google, eu digo o seguinte, se um dia você amanhecer triste, meu amigo, depois de você fazer essa oração, liga para o pessoal do Google para conversar com eles.
você sai alegre, porque eu nunca vi um atendimento tão bom igual daqueles caras. Parece que o cara é seu melhor amigo. É verdade. E ele fala com a franqueza, assim, pega, bota a mão no mouse, arrasta para o lado, a setinha vai aparecer. Eles têm uma paciência de filó. Absurda. Então, assim, fora isso, tem milhões de conteúdo na internet ensinando. O nosso ponto é o que eu falei em uma outra live que eu participei essa semana. O corona, ele não assustou os empresários, autônomos, enfim, o trabalhador, simplesmente pela recessão. Ele assustou pela obrigação de sair do ponto de conforto. O que ele mais assustou não foi simplesmente a recessão. Foi pensar que quando tudo voltar ao normal, você vai ter que se digitalizar. Ou seja, você vai sair da sua zona de conforto. Não tem como mais protelar o que você protelava antes. Entendi. A Maria de Fátima fez uma pergunta aqui. Primeiro o Lucas Pablo fez uma pergunta assim: boa tarde. Live excelente. Poderia informar empresas que desenvolvem site com excelência e rapidez? Cara, isso aí eu vou responder, tá legal? Eu vou dizer o seguinte, Lucas. De novo, é muito difícil aqui a gente indicar qualquer pessoa. Não é o objetivo mesmo. Eu vou te dar a minha experiência, ok? Eu estou no meu quarto site, quarto. Por uma única razão. Eu não tinha no passado o conhecimento necessário nem para saber o que eu precisava. E aí eu contratei o primeiro prestador de serviço. Ficou lindo o site, porque eu queria que fosse do meu jeito. E ele, em vez de ser técnico e me mostrar o que precisava ser feito, ele fez o que eu queria. O site ficou lindo, não tinha acesso nenhum. Horrível. Contratei o segundo para melhorar. Ele fez uma porcaria, nada funcionava. E eu não tinha como questionar com ele, porque eu não tinha o conhecimento. No terceiro, entre o segundo e o terceiro, eu falei, agora eu vou estudar. Caí dentro da internet, estudei, e aí eu tinha de ponto a ponto para poder conversar com a pessoa para dizer, olha, eu quero isso, eu quero colocar o botão do WhatsApp, que isso já vai conectar com o meu telefone. E no quarto agora, eu estou refinando. Paguei uma pessoa para atualizar. Então, eu acho que eu vou ter agora, daqui para sexta-feira, daqui para segunda-feira, um site do jeito que, não que eu quero, mas de um jeito que funciona. Que funciona. Então, é difícil a gente indicar, difícil. Então, eu acho que você vai ter que buscar com algumas pessoas aí da sua região. Particularmente, você pode demandar comigo que, particularmente, fora da live, eu vou te dar a minha opinião. Maria de Fátima fala o seguinte, paga um rapaz no Rio R$400 por mês para ele impulsionar e posicionar somente o site da Artivest. Deve ser a empresa dela. Paga R$500 no boleto do Google de 15 em 15 dias, ou seja, ela bota R$1.000 por mês. Quanto maior o valor do boleto, melhor será meu posicionamento? Primeira pergunta. Segunda, por que as pessoas têm milhões de seguidores e a empresa, mesmo com esse dinheiro que ela investe, só tem 830? Por que isso acontece? Tá, vamos lá. Quanto maior o boleto, maior o posicionamento. É isso mesmo. O Google ele tem uma taxa chamada, seu termo em inglês, em português eu acho que é taxa de aparição, uma coisa assim. Mas enfim, ele diz que você, durante um período, a sua verba tem algumas formas de você comprar. Ou você põe o dinheiro no Google e você limita, exemplo, vamos pegar exemplo de R$1.000. Você pega esses R$1.000 e você limita o consumo diário, divide 1.000 por 30, cada dia eu gasto aquele pouquinho. Conforme as pessoas foram buscando e clicando, acaba. Eu limitei lá R$200 por dia, R$100 por dia, né? Deu a quantidade de cliques que corresponde àquele dinheiro, para de aparecer. Desce de volta para cá. Então, o Google fala que existem algumas taxas de aparições. Acho que é taxa de aparição mesmo o nome. Mas ele diz que quanto mais você põe, maior a possibilidade. Então, assim, nem o Itaú, a Fiat, que são os grandes players do mercado, conseguem comprar toda a audiência do Google. Eles não conseguem. Eles estão sempre ali porque eles têm umas estratégias muito agressivas e muito dinheiro, mas não conseguem comprar toda a audiência. Então, quanto mais você põe, mais possibilidades de você aumentar. O que eu aconselho antes de pôr mais é fazer um comparativo do que era feito
um mês anterior com o mês agora, o outro mês, entender. E pensar também que às vezes o rapaz que está na palavra, não sei, né? Obviamente, não estou longe de me julgar qualquer coisa, saber se ele tem mudado as campanhas e testado novas campanhas. Porque é testar as novas campanhas que podem melhorar. Aquela frase, não existe nada tão bom que não possa melhorar e nem tão ruim que não possa piorar. Então, quanto mais você põe, mais, obviamente, vai ser a sua oportunidade. E por que as pessoas têm milhões de seguidores e as empresas têm pouco? Então, é uma pergunta muito boa essa, porque às vezes você olha a escola lá na internet, no Instagram, a escola tem 400 mil seguidores. Você olha o Whindersson Nunes, o cara tem 50 milhões. Porque as pessoas, o Instagram é uma plataforma que ela não foi feita para empresas. Lá no início, era uma plataforma de fotos. Tanto que a história da hashtag, que muita gente não sabe, é porque a forma de você navegar no Instagram era através de hashtag. O início do Instagram lá atrás era uma plataforma de fotos, não tinha vídeo, não sei se todo mundo lembra, e vocês navegavam por hashtag. Então eu ia lá, eu colocava na busca hashtag Fernando de Noronha e apareciam as fotos Fernando de Noronha. Então não tinha nem a questão de você bloquear o teu perfil, porque você mostrava aquilo que você fotografava. Era bem essa a ideia. Então as pessoas, elas têm probabilidade maior de se relacionar com pessoas do que com marcas, né? Então existem grandes sacadas, por exemplo, Magazine Luiza. Lá atrás eles criaram a Magalu, que é uma boneca, né? Uma pessoa, né? Um robô que se relaciona e ela é super engraçada, super atual. Eu tive a oportunidade de conversar com o gerente de marketing da Magazine Luiza, Pedro, um menino fora da curva, realmente outro patamar, né? Uma das poucas empresas que na crise declarou que tem 5, eu não sei nem se esse dado é certo, se estiver errado, esse me corrija, mas tem 5 bilhões na conta para passar tranquila essa quarentena. Esse tem Então, caixa, hein? Demais. Eu acho que foi das únicas. Tanto que ela se posicionou, né? Ela falou isso, saiu essa matéria, acho que foi até no meio mensagem. Mas, enfim, as pessoas estão mais ávidas a se relacionar com pessoas do que com marcas, né? E aí, obviamente, que a sua conduta como dono da empresa também deve ser muito cuidado para as pessoas não associarem a sua imagem à sua empresa. Trazendo isso, respondendo que as pessoas se relacionam mais com pessoas do que com marcas, o que as pessoas gostam de ver de verdade é o dia a dia da pessoa, fofoca, ela malhando, ela comendo. Então, as pessoas têm essa habilidade de produzir conteúdo, porque isso aqui que nós estamos fazendo é conteúdo. Se eu pegar meu celular aqui e falar, galera, estou com o pessoal aqui, estamos com Brasília, estou com o pessoal do Rio, Maranhão, papapá, isso é um conteúdo, e as pessoas gostam de ver isso. Quando eu coloco um conteúdo muito técnico, então, recentemente eu coloquei sobre o crescimento das lives. Cara, o meu alcance foi bem menor do que quando eu posto foto com meus filhos. Então, assim, a gente tem que ter essa habilidade de também saber pegar o nosso pessoal e o nosso Deixa eu só complementar aí, respondendo a Fátima, que é assim, eu sei que no seu caso a gente fica meio que eticamente complicado, mas Fátima, na real é assim, cara, dá uma olhada se os R$ 400 que você está pagando está valendo a pena. Às vezes você tem um profissional que se diz entendido e como você tem um grau de conhecimento muito menor, a gente quer acreditar. E aí contrata um profissional que não tem nenhuma competência. Então, você está gastando R$ 1.000 e não está investindo, porque, pelo jeito, você não tem resultado comercial com um investimento, então você gasta R$ 1.400 hoje e não investe nada, porque não tem resultado. E existem campanhas que a gente faz dentro do Facebook com objetivo definido. Campanha para aumentar os seguidores, campanha para te direcionar para um site. O Facebook e o Instagram, ele direciona o tipo de campanha. E além, por último, existem robôs que são contratados para você só aumentar o número de seguidores. E a gente acabou de falar que o número de seguidores não tem nada a ver com o volume de venda que você faz. Às vezes você tem 830 seguidores e está vendendo muito mais que uma pessoa que tem 20 mil. As coisas não têm nenhuma ligação. Elas não têm uma ligação direta, proporcional. É óbvio que se esses seguidores são pessoas que estão se seguindo de maneira orgânica, sem um robô, mas porque gostam daquilo que você faz, se relacionam com você, é muito provável que você tenha um engajamento, ou seja, pessoas que estão namorando com você num volume muito maior do que aqueles que compraram. Falei alguma besteira, Ravel? Não, falou, tá certíssimo. Então, outra pessoa me perguntou uma outra coisa aqui, que é o seguinte.
uma empresa que tem um site pode ter outro para venda? Um e-commerce e um normal? Vale a pena? Não se faz necessário, porque você vai estar Ah, dividindo a atenção. não É faz o um, mínimo sentido, Aí a Valéria me pega, volta para floricultura ou para eventos. Provavelmente ela está nesse segmento. Você pode fazer pergunta aqui, Valéria. Ah, aí tem uma outra pergunta assim, nuvem shop ou loja integrada, qual é o melhor para abrir um e-commerce? Ou tem que ter, ou tem outro que indique? Existem vários portais que disponibilizam uma loja, um e-commerce de uma maneira muito mais simplificada, né? Existem loja integrada, existem outros que, como ela está falando, Nuvem Shop, que já disponibilizam isso. Às vezes até de forma gratuita. Mas depois que você vai responder ela, eu vou antecipar com você uma questão que aconteceu comigo há algum tempo. Não adianta só fazer o e-commerce. O e-commerce é parte do processo de venda. E eu vou dar o caso exato disso. Nós fizemos para um cliente todo esse passo a passo, indiquei para ele fazer a landing page, indiquei para ele colocar o atendimento no WhatsApp, tudo funcionava, desenhei um fluxo operacional para a pessoa poder... Aquilo que você diz que não tem tanta habilidade, que a gente está fazendo aí na 2L, quem que atende o telefone, qual é o script que ele fala, tudo isso, ok? Botei para rodar, tudo funcionando, bacana, cheguei na empresa. E aí o telefone estava fora do gancho. Falei, cadê o seu fulano de tal, que é o dono? Deixa o nome para lá. Não, ele deu uma saidinha. Eu falei, mas por que esse telefone está fora do gancho? Porque essa porcaria não para de tocar o tempo todo. Aí eu falo para você o seguinte, não adianta nada, não adianta você ter loja integrada, não adianta você gastar dinheiro. O Ravel, ele pontuou uma coisa muito importante, que é assim, cara, se você tem uma floricultura, se preocupe em comprar bem, em vender bem, e fazer o arroz com feijão lá dentro de maneira adequada. Quer ir para um ambiente digital? Primeiro, seja referência dentro daquilo que você já sabe fazer. Não abandone o que você tem para migrar para a área digital como se ela fosse a única coisa. Não, gente. A gente ainda vai continuar tendo loja, a gente ainda vai continuar tendo velhinho no banco para tirar extrato sendo atendido no caixa. Tudo vai acontecer. O que a gente está mostrando é que agora, em função desse coronavírus, a velocidade e a necessidade da digitalização, ela aconteceu. Então, não é só você ter um e-commerce, tá certo? Precisa você ter processos para ter um e-commerce. E isso é muito importante. A gente tem pessoas aqui no grupo que estão aqui conosco, que têm um e-commerce, mas não vende, não tem processo, não tem velocidade para atuar. Eu vou tirar foto de um produto. Quando chega lá, tem 2 produtos no estoque. E ele junta o estoque da loja com o estoque do e-commerce. E aí, no dia de hoje, vendeu os 2. A pessoa entra no estoque, não tem. Ela não entra mais. Então, existe todo um planejamento que precisa ser feito para que você possa tirar proveito do e-commerce. Na minha opinião, se você não tem isso, não arrisque de montar um e-commerce. Se você não tem logística, Wagner, eu entreguei agora, eu tenho uma loja para vender camiseta pela internet. Bacana? Bacana. Cara, quem que vai levar isso no correio? Não tem ninguém. Mas como é que eu vou entregar isso para o correio? Não, eu disse para o cara que eu entrego em 20 dias. Cara, ninguém vai comprar isso. Então, tem que ter um planejamento antes. Não pense em fazer um e-commerce sem antes desenvolver um planejamento para ver se você está maduro o suficiente para ter o e-commerce. Essa é a minha opinião e eu queria ouvir a sua, Ravel. Não, concordo plenamente. O e-commerce, na verdade, a gente tem que ter a seguinte mentalidade. Se eu tenho uma loja, eu vou abrir um e-commerce, o e-commerce é a minha segunda loja. Eu tenho que dar manutenção, eu tenho que limpar, eu tenho que arrumar a vitrine, eu tenho que controlar o estoque, eu tenho que dizer para as pessoas o que vende, o que não vende. Ele é uma segunda loja, então não adianta você só fazer um investimento. Aí é onde muitas pessoas se frustram. Tinha um dado da Vetex, que é uma grande plataforma, que eles falavam, eu não lembro a porcentagem, que muitas pessoas contratavam, mas não chegava até o processo final. Porque o cara abandonava, porque o cara achava que era o seguinte, contratei, agora a coisa vai rodar. E não é uma verdade.
Você precisa dar manutenção o tempo inteiro, fazer com que os produtos sejam vistos, organizar a seção, vitrine, enfim. Ravel, o Paulo Fortuna está me pedindo aqui uma coisa. Muita gente não tem intimidade nessa área de marketing. E a gente falou de autoridade, falou de pixel, falou de landing page, falou de uma porção de coisas. Para a gente não ter que explicar cada um deles, eu vou te pedir um favor. Tem como você redigir um documento, tipo o vocabulário do ambiente digital? Tem, claro. Pode fazer isso? Paulo, claro. Vamos fazer desse jeito? Porque aí o Ravel pega isso, e é até legal, Ravel, que isso pode ser até para a sua agência um outro atrativo, alguma coisa que você possa. Está vendo? Olha o gancho que eu estou pegando. Diante de uma pergunta dessa, o Ravel vai desenvolver um texto, com base nesse texto ele vai publicar nas redes sociais dele, e para aquele público que está seguindo ele vai se transformar numa pessoa mais relevante, porque ele está compartilhando uma informação fundamental. Show. Certo? Então, beleza, Paulo, ele vai responder. O Antônio diz assim, Wagner, pode contribuir com os amigos. Foi exatamente o que aconteceu na minha empresa. Terceirizei reconhecimento digital de forma amadora. E teve outra oportunidade, levou toda a informação, mas valeu a experiência. Ele está dizendo que foi uma experiência podre que ele teve, que não deu certo, mas que de tudo a gente tira a experiência. Tem que tomar cuidado. Só que no momento que a gente está com caixa repleta de dinheiro, ou pelo menos com alguma foca, tá bom. Só que a gente está no momento hoje que as pessoas têm que entender que para entrar no meio digital precisa de dinheiro. Certo? Não são grandes volumes de dinheiro, mas precisa de dinheiro. Entendeu? Então, é diferente. Não dá para a gente cometer erro. Não dá para a gente cometer erro, porque vai custar dinheiro. Rodrigo Dias. Wagner, essas palavras foram 10. Obrigado, Rodrigo. O e-commerce tem que ser tratado com seriedade. As vendas acontecem, mas não é um processo mágico. Isso é muito legal vindo do Moacir, porque o Moacir tem uma floricultura aqui em Brasília que chama Fascinação Flores. E ele começou esse projeto de vendas online Moacir, me desculpa se eu estiver errado, mas há uns 7 anos. Porque eu conheço o Moacir já tem uns 5. E eu me lembro que quando ele começou isso, ninguém fazia muito. E ele tem hoje um grande movimento hoje pelo e-commerce dele. E ele investe bastante nisso. Mas já quebrou a cara pra caramba, já não deu certo, já gastou dinheiro, não funcionou. Milhões de coisas que eu digo para você que a jornada que esse cara que está querendo digitalizar, ela não é simples. Ela existe, é viável, mas ela é longa. E ela tem no meio do caminho vários quebra-molas. Você vai dar de cara com um, vai bater a cabeça num poste, e você tem que ser perseverante, porque o caminho é esse. E talvez seja o único para tirar a gente de uma situação de caixa tão difícil. É verdade. O Rodrigo está falando que o planejamento é muito importante, não adianta sair dando tiro para todo lado. A Maria de Fátima, pensei que poderia vender meu estoque da loja pelo e-commerce. Vou dizer de novo, Maria de Fátima, o e-commerce é uma nova loja. O Ravel fez esse paralelo de uma maneira muito apropriada. Imagina você abrindo uma outra loja, ok? Você vai ter que cuidar do letreiro, você vai ter que cuidar do atendimento do vendedor, da loja por dentro, você vai ter que ter produto para vender, você vai ter que ter uma opção de coisa, vai ter que ter um marketing da loja, vai ter que divulgar, vai ter que entrar no Instagram, vai ter que fazer tudo. O e-commerce é exatamente igual. Ele não é a tábua de salvação para melhorar, nesse momento, o caixa da sua empresa. A não ser que você já tenha ele e que você precise, na minha opinião, resumindo sua realidade, o que você precisa é pegar um profissional competente, que vai te custar mais do que R$400, um profissional competente que te oriente a parar de gastar dinheiro, porque hoje você está gastando dinheiro, não está investindo, e esse profissional te coloque você na reta do crescimento, no caminho. Você está fora dessa rota do crescimento e ainda está fazendo investimento. Então, você está jogando dinheiro fora. Você está pegando R$1.400 e rasgando, assim, igual uma doida. Se eu fosse você, eu parava de fazer tudo em e-commerce. Pô, mas como assim? Porque um fato é que você não está vendendo nada.
Então não faz a diferença, você só está gastando dinheiro. Pega esse dinheiro e contrata uma pessoa que coloca você no rumo para fazer aquilo que é certo. Caso contrário, vai continuar gastando. E isso não é sorte, isso é técnica. Isso existe, não é para amador. Existe, como o próprio Ravel falou, centenas de pessoas, milhares, milhões, que de uma noite para o dia viraram gurus, que entende e sabe mexer no WhatsApp, que atendeu a padaria do seu Zé, fez a página dele e agora ele já é um social media. Não tem nada a ver com a realidade. A Ravel tem uma agência e sabe que é difícil contratar um social media ou um diretor de arte que seja competente. Esse profissional não existe assim e não custa R$400. Vai por mim. Eu acho que eu respondi todas. Nós já extrapolamos nosso tempo, já são 4h12. Eu queria deixar para você, antes de fazer o encerramento, suas palavras finais. Cara, te agradecendo por essa doação para o grupo. Eu queria aqui, cara, na galera, fazer o seguinte, cara, dá uma nota de 1 a 10 aí para tudo que vocês viram agora, nessa 1h12. Manda aí. Paulo Fortuna é 10, Maria de Fátima, Rodrigo é 100, Nices, 10, 10. Ravel, você tá top. Então, tudo é 10. Muito grato, Wagner, Daile, 10, 10, 10, todo mundo 10. Então, compartilhar conhecimento. Aqui tem gente de Brasília, tem gente da onde? Pessoal da onde? Brasília, Maranhão. Tem o Rodrigo é do Goiás, Paraná, Brasília, se eu não me engano. Paraná, Ele é Paraná, Franca. Chapada Diamantina. Vou gerar um conteúdo aqui, então. Aproveitando, falando de conteúdo. Fala aí. Vamos fazer ao vivo? Vou fazer aqui um stories contando. Vamos. Essas coisas que ele está fazendo, essas coisas que são de vontade de fazer, que são de uma hora para outra, sem planejamento, que a gente coloca no story, lembrando sempre com cuidado para a gente não ser medíocre, para a gente não ser vulgar. Sim. Dentro, lembra que a sua página não é um perfil pessoal, é a página. É legal, o público gosta dessas coisas que são informais. Quando eu estou no maior desespero, pagando uma determinada coisa ou entregando uma flor para alguém, falei, tá vendo? Estou pegando o gancho aqui da flor, estou filmando aqui que eu, na dificuldade de entregar no meio dessa crise toda, eu estou entregando aqui para um cliente. Então, tem gente que ainda continua romântico. Siga o exemplo aqui do Paulo e faça isso. Sabe, é brincadeira, é uma diversão. Então, a pessoa fala, caramba, vamos lá, vai. Deixa eu fazer aqui. É ao vivo, né? 100% mesmo. Se der errado, vai de jeito mesmo. Galera, tive a grata satisfação de passar uma tarde aqui no webinário com o pessoal do Wagner Isidoro. Tem gente do Brasil inteiro aqui. Muito legal. Wagner, dá um alô aí. E aí, pessoal, tudo bem? Muito legal. A gente está aí online e ao vivo aqui com o Ravel. Nós tivemos 1h e 15 minutos. Estamos com o pessoal do Goiás, Brasília, Paraná, Franca, Chapada Diamantina, Formosa, Rio de Janeiro, Goiânia, Pernambuco. Pernambuco. Gratidão e vamos para a próxima. Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Obrigado. Espero que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu queria só lembrar, por último, para a gente poder lembrar. Amanhã, 15h, eu vou estar uma outra live com o Dr. Sérgio, que é um advogado especialista em direito empresarial. E nós vamos falar sobre um pânico que todo mundo está no grupo, que é sobre aluguel. Sobre como a gente renegociar esse aluguel. Isso vale para o Ravel também, vale para todo mundo. Porque todos aqueles que pagam aluguel precisam entender o que se chama fato do príncipe. Amanhã a gente vai falar sobre isso. 15h, eu mando lá no grupo. Um abraço, obrigado, Ravel, obrigado a todo mundo. Valeu, gratidão. Galera. Um abraço. Tchau.